O engenheiro, ao projetar uma parede de isolamento térmico, verificou a possibilidade de utilizar vários materiais. Tijolos cerâmicos com K07K e coloca aqui, ó, coeficiente de condutibilidade térmica. Isso aqui é uma questão de fluxo de calor, tá? Concreto, K09, granito, K3,5, gesso, K0,45 e madeira tem um menorzinho, né? K014. Significa o quê? Que ela conduz mal calor, é uma péssima condutora de calor, que é bom manter um isolamento, ela consegue manter um isolamento térmico do ambiente que você fecha, né? Por isso aquelas casas no gelo, na lasca, né? O fato de ser de madeira ajuda, porque ela consegue conter o calor. Então, você entra lá, tá frio, mas à medida que seu corpo vai gerando calor, o calor fica meio que preso dentro da casa de madeira e vai esquentando o ambiente. Considerando a mesma amplitude térmica e a mesma área, então tem a mesma amplitude térmica, ou seja, a temperatura de um lado e do outro da parede, vou mostrar essa equação, e a mesma área de parede para todos os materiais se na área assertiva correta. Tá? Então ele vai mexer só na espessura da parede e no material. O que eu sei sobre fluxo de calor? O que você tem que saber? A equação do fluxo de calor, representada pela letra φ, é dada por K, que é a condutibilidade térmica do material, vezes A, que é a área da parede, digamos assim, que vai estar em contato de um lado com uma temperatura e do outro com outra temperatura. Como tem uma diferença de temperatura entre a parte interior da casa e exterior, né, dos dois lados da parede, tem um delta-θ, e aqui tem um L, que é a espessura da parede. Então, se eu fizer aqui, ó, ver se eu consigo fazer um. Eu teria, isso aqui é a área da parede, isso aqui é o A. Aqui vai ter uma temperatura, chamar de T, vai, vou colocar T aqui para ficar. Costuma-se usar T. Digamos que aqui é a parte de fora, temperatura externa, e aqui é a parte de dentro, temperatura interna da casa. Essa espessura da parede aqui é o L. Pronto. E essa diferença de temperatura entre o mais quente e o mais frio é o ΔT. L, área, e o K depende do material, é a condutividade térmica do material que é feita a parede. Pronto, é isso que tem que saber. Então vamos lá. Eu tenho que analisar afirmação por afirmação. Letra A. Mesmo com 2,5 vezes a espessura da parede de gesso, a parede concreta apresentaria maior fluxo de calor. Então eu tenho que comparar os fluxos de calor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o fluxo de calor ele está falando que do concreto maior do que do gesso. Então, vou fazer fluxo do concreto dividido por fluxo do gesso. Porque assim eu acho uma relação entre eles e vejo quem é maior. Substituindo pelas equações do concreto, fica K do concreto vezes a área é igual para todas as paredes, então deixa A. ΔT é igual para todas as paredes, ele falou, mesma área da parede, mesma amplitude térmica. Então, A e o ΔT vai ser sempre igual para todos os itens. Dividido pelo L, que é a espessura da parede de concreto. Dividido pelo fluxo do G. Eu não vou colocar aqui embaixo, já vou multiplicar pela equação invertida, ó. Porque eu teria que colocar dividido por K do gesso, A, ΔT, L do gesso. Eu vou multiplicar invertido, vai ficar por L do gesso, K do gesso, A, ΔT. A ΔT é igual, ó, corta. E agora eu vou substituir os valores, ó. Vai ficar... Ele falou que 2,5 vezes a espessura da parede de gesso. Então, ele falou que a parede de concreto, o L do concreto, vai ser igual a 2,5 o L do gesso. Né? Mesmo com 2,5 vezes a espessura da parede de gesso, a parede de concreto, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, vai ficar L do gesso vezes o K do concreto. Cadê o K do concreto? 0,9 vezes o L do gesso, deixar LG, dividido por L do concreto, que é 2,5 LG, dividido pelo K do G, do gesso. Cuidado que tem gesso e outro com G aqui, granito. É gesso, tá? 0,45. Observe, 0,9 é o dobro de 0,45. Então, aqui dá 2. Então, eu posso falar que o fluxo do concreto é igual... o LG vai cortar, ó, nos dois. 2 sobre 2,5. Se eu dividir por 0,5, vai ficar 4 quintos. Se fizer essa conta aqui, 2 por 2,5, vai dar 0,8. 0,8 do fluxo, passei o fluxo do gesso multiplicando, né?
Conclusão. Se eu fizer a espessura do concreto 2 vezes e meia a espessura do gesso, o fluxo no concreto vai ser menor, vai ser 80% do fluxo no gesso. E ele falou que o concreto apresentaria maior fluxo. Se ele é 80% do outro, é porque ele é menor, né? Tinha que ser 100 e tantos por cento para ser maior. Se o fluxo do concreto acaba sendo 0,8, 80% do fluxo do gelo, é porque é do gesso, é porque o fluxo do gesso, do concreto está menor do que o do gesso, porque eu aumentei a espessura mais do que 2 vezes. Tá? Então, não apresentar maior fluxo, mas sim menor fluxo, a letra A está incorreta. B. A parede de madeira deve ser cerca de 25% menos espessa que a parede de granito para manter o mesmo fluxo de calor. Então, vou partir do princípio agora que o fluxo da madeira tem que ser igual, manter o mesmo fluxo, ao fluxo do granito. Agora o G é granito. Substituindo, vai ficar cada madeira, a área é a mesma para os dois, ΔT é o mesmo para os dois, pelo L da madeira igual a K do granito, A ΔT, L do granito. Se eu tivesse alguma equação, tivesse granito e gesso na mesma equação, eu colocaria GR e GE. Aqui é madeira com granito, só estou procurando para não errar na hora de substituir. Corta, 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 corta. Eu quero uma relação. Ele falou que a parede de madeira deve ser cerca de 25% menos que a parede de granito. Tá? Então, a parede de madeira, eu quero isolar a parede de madeira. Passa para lá. Vamos pegar o K da madeira primeiro. K da madeira, 0,14. Vezes, eu passar multiplicar cruzado, vezes o L do granito, deixar L do granito, é igual a L da madeira vezes o K do granito. Granito é 3,5. E aí eu isolo quem? O L da madeira, porque ele está dizendo que a parede de madeira é cerca de 25% menos espessa, ou seja, tem que ser 75% da parede de granito. Se eu isolar o L da madeira aqui, ó, vai ficar 0,14 por 3,5 o L do granito. Deixa eu ver se eu fiz essa conta aqui, da B. Zero 0,14 por 3,5. O que eu fiz? Eu dividi os dois por... Eu peguei por... É da divisão exata, né? Porque você divide por 0,07 aqui dá 2. Né? Divide por 0,07. O 0,14 fica 2. Divide por 0,07 o 3,5. Se fosse por 0,7, ia dar... Se fosse por 0,7, ia dar 5. Né? 0,07 dá 2. Se dividir por 0,7 aqui, daria 5. Como é por 0,07, dá 50. Então, é 2 sobre 50, que é o mesmo que 4 sobre 100. Então, o comprimento da espessura da madeira acabaria sendo 0,04 do comprimento do granito. Então, para o fluxo ser igual, o comprimento da espessura de madeira teria que ser 96% menor, porque ela seria 4% da espessura do granito. Teria que ser, eu tinha feito a conta aproximada, né? Fiz aproximado. Acho que foi. Depois confere a conta, acho que não está errado não. 0,14 por 3, 0,07. 0,7 daria 5, dá 50, isso mesmo. 250, 4 sobre 100. Então, aqui, para ter o mesmo fluxo, a espessura da parede de madeira tem que ser 4% só. Ou seja, 96% a menos do que a espessura do granito. Ele falou 25% a menos, é pouco. Então, a B está incorreta. Vamos para C. Não vai caber aqui, eu vou fazer para cá. C. A parede de concreto deve ser cerca de 30% mais espessa que a parede de tijolos cerâmicos para manter o mesmo fluxo de calor. Quem quiser fazer agora, fique à vontade. A parede de concreto tem que ser igual ao fluxo de tijolos de cerâmica. Substituindo, vai ficar K do concreto, A, ΔT, por L do concreto, K do tijolo de cerâmica, A, ΔT, por L do tijolo de cerâmica. Corta, 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 corta. O que ele afirma aqui?
a parede de concreto deve ser cerca de 30% mais espessa que a parede de tijolo. Está dizendo que o L do concreto tem que ser 1,3, né, 30% a mais, lembra da aula de porcentagem, 1 mais a taxa, para ser o valor final, né, com um aumento de 30%. Então, a espessura da parede de concreto vai ter que ser 1,3 a espessura da parede de tijolos, para dar o mesmo fluxo. Vamos ver, né? Vamos ver se é isso que vai aparecer aqui. Já vai chegar nisso, ó. O K do concreto, 0,9. Vezes o L do tijolo, que passa multiplicando aqui. É igual ao L do concreto vezes o K do tijolo, né? Estou multiplicando cruzado aqui, ó. Vezes o K do tijolo de cerâmica, 0,7. Eu vou isolar o LC. Vai ser 0,9 por 0,7 de LT. Eu fiz essa conta? Cadê? Item C. 0,9 por 0,7. Aí você pega e faz a conta, vai dar aproximadamente 1,3 LT, ou seja, para ter o mesmo fluxo, a espessura da parede de concreto tem que ser 30% superior à espessura da parede de tijolos. Você viu que eu só estou equacionando, jogando essa equação aqui, né? Só que eu estou já adaptando. Quando ele fala que tem que ser o mesmo fluxo, eu afirmo isso e acho a relação entre os comprimentos. Quando ele fala que um certo comprimento, que vai ser a letra D agora de novo, né? Ah, não, isso aqui deu certo, né? A C é a correta, né? A parede de concreto deve ser 30% a mais, perfeito, isso aqui deu certo, a letra C é o gabarito. Né? Deu 30% a mais para manter o fluxo. Agora vamos ver por que a D e a E estão erradas. A D, mesmo com uma espessura de parede com 4 vezes a espessura da parede de tijolo de cerâmica, a parede de madeira apresentaria maior fluxo de calor. Gente, se eu aumento, essa aqui não precisa nem fazer conta. Quem quiser depois fazer a conta, basta pegar, né, dividir, fazer que nem A, dividir o fluxo fica para casa, fluxo de um pelo fluxo do outro, né, fazer fluxo. Mas não precisava fazer equação, ó. Fica fluxo da parede, né, que está falando que apresenta fluxo maior, dividido pelo fluxo da tijolos cerâmicos. Substitui, faz que nem a A e chega na relação entre os fluxos para ver se realmente, mesmo com a espessura, e pega que a espessura da parede de madeira é 4 vezes a espessura dos tijolos cerâmicos. Ele aumentou a espessura da parede de madeira, aumentou o L. E ele fala que mesmo com uma espessura de parede 4 vezes a espessura da parede de tijolos cerâmicos, a parede de madeira apresentaria um fluxo maior. Você tem que trocar aqui e ver quanto dá. Isso não faz sentido porque a madeira já é a melhor, já dentre os apresentados, é o melhor material para isolante térmico. Ele tem o menor K. Então, se tiver madeira e tijolo, ela já tem um fluxo menor, porque ele tem um K pequeno, ou seja, ela é péssima condutora de calor. Ela segura o calor dentro e não deixa ele ir para fora. Ela não deixa, né? Ela segura bastante, demora para conseguir atravessar a madeira. Então, se eu pegasse a mesma espessura, a madeira já ganhava, porque ela tem um K pequenininho, então ela é um melhor isolante, o fluxo é menor por ela. Se ela tivesse a mesma espessura, pensa comigo, com a mesma espessura, o fluxo dela já era menor, já ganhava, já era menor. Ganhava porque era menor, porque isola melhor, né? Já era mais isolante. Se eu aumento o L da madeira, fez 4 vezes maior, o fluxo dela cai 4 vezes. Se ela já era um fluxo baixinho, agora ficou um fluxo microscópico. Como que ela, aumentada 4 vezes, vai ter um maior fluxo? Não tem nem que fazer conta, tá? Fica para cá se você quiser fazer a conta. Eu até fiz aqui, ó. Vou deixar só a resposta, porque vai ocupar muito espaço e eu quero que vocês entendam que não precisa fazer tudo. E ou que treinem, né? Faz igual eu fiz a letra A, divide, né, o fluxo. Você vai encontrar que o fluxo da madeira, se você quadruplicar a espessura, vai ficar 0,05, ou seja, vai ficar 5%. Vai ficar muito menor do que o fluxo da parede de tijolos, tá? Então, nunca que ela vai apresentar um maior fluxo. Não faz o menor sentido, mesmo se você parede 4 vezes a espessura da parede de tijolos cerâmicos, a parede de madeira apresentaria um fluxo maior. Se você aumenta a espessura, ela fica mais poderosa ainda em termos de isolante térmico.
o fluxo dela vai lá para baixo, nunca vai, já era menor, vai continuar, vai ser ainda mais, não, nunca menor, né? Mais menor, enfim, você entendeu? Vai ficar muito pequeno. Então não tem como AD, você não precisa fazer conta nenhuma, não tem, não faz sentido, né, fazer essa conta. Mas se quiser fazer, aqui está o resultado, tá? Você faz usando a letra A, fica para casa, bom para treinar. E letra E, não precisa fazer conta não. O engenheiro deve optar pela parede de tijolos cerâmicas, pois apresenta a menor espessura entre todos os materiais pesquisados. Ficou até estranho esse aqui, né? Porque ele não fala da espessura, a espessura varia. Né? Mas o que ele vai, se você pensar, o que ele vai precisar de menor espessura, pensando que todo mundo vai ter que ter o mesmo fluxo de calor, o engenheiro estabelece, eu quero um fluxo de calor tal. Então, você pega, o que vai precisar de menor espessura é aquele que tem condutibilidade pequena, né? Então, se ele quer a menor espessura, ele quer um certo fluxo de calor, a parede que vai dar esse fluxo com menor espessura não é tijolo de cerâmica, mas sim madeira. O jeito que escreveu ficou um pouco estranho, porque o engenheiro deve optar pela parede de tijolo de cerâmica, pois apresenta a menor espessura, porque em nenhum momento ele falou que a espessura é fixa. Então, eu vou entender que ele quis dizer assim, vai ser não que apresenta, mas é que precisaria de uma menor espessura para se ter um determinado fluxo de calor. Né? Ela não precisa ser muito grossa para manter o isolamento, porque ela já é má condutora de calor. Então, uma espessura fininha já ganha aí de outros materiais, se for de madeira, tá? Já isola termicamente o material. Então, não faz sentido. Então, se for pensar que é nesse sentido que ele vai escolher, porque precisaria de uma menor espessura, seria a madeira e não os tijolos cerâmicos. Gabarito C de casa.